Olá, tudo bem? Como vai todos? Rafa, Cid, Amanda, estamos aqui Olá. no nosso podcast do Guarda Digital para trazer mais informações para a população, para o segmento. E estamos aí. Sidney, se apresente, por favor. Olá, eu sou o Sidney, sou CEO do Guarda Digital. O nosso objetivo é levar conhecimento do segmento do luto de uma forma diferente, com bastante informação. Eu acho que esse é o nosso propósito e é isso que a gente está engajado aí com todo mundo. Rafa. Olá, tudo bem? Eu sou executiva de atendimento, cuido do atendimento do Guarda Digital com um diferencial que a gente vem conversando na equipe, que o nosso diferencial, nós não temos script, não seguimos linha de para todo mundo ser igual. Para cada cliente nós temos um atendimento personalizado de acordo com a dúvida ou problema, ou até mesmo algumas ajuda com o cliente venha ter. E é isso, Amanda. Boa noite, pessoal. Eu sou a Amanda e eu cuido das redes sociais. Na verdade, eu me coloco como aquela que traz a voz do povo. Eu represento as suas dúvidas e eu quero trazer todas as dúvidas que vocês tenham, questionamentos, inseguranças para essas pessoas que têm o know-how no assunto poderem responder para vocês. Bom, eu nem me apresentei, né? Eu sou a Cris Bell, sou executiva de parcerias hoje do Guarda Digital e está sendo assim muito desafiador, né, a participação aí nessa empreitada aí. Cid, vamos falar um pouquinho aí da origem do Guarda Digital? Pô, legal, Cris. Isso aí, eu acho que qualquer um que entra no segmento do luto tem alguma história relacionada ao luto, né? E comigo não foi diferente. Eu tive uma perda em 2020 e isso fez com que eu tivesse um entendimento com relação a essa questão diferente pela experiência. Eu perdi minha mãe no dia 24 de dezembro, uma data que é extremamente emotiva, porque a gente está comemorando o Natal, e eu estava ali, não comemorando o Natal, mas sim me despedindo da minha mãe. E você tomar decisões relacionadas ao luto é muito difícil, né? Porque a gente está emocionalmente abalado e todo o processo é muito doloroso, porque você tem que tomar essas decisões muito rápida. E esse foi eu acho que esse foi um insight, todo esse processo, passado esse momento, passado essas dores, lidar com esse processo, e numa conversa nossa, em que eu falava, como é que não tem algo que possa ajudar as pessoas durante esse processo, que é muito difícil, né? A gente vive num mundo de tecnologia, tem tecnologia para tudo. Para tudo, né? Faltava só. Pois é, e aí como é que essa questão de você poder fazer esse processo, ajudar a família, né? Deixar um registro, como é que não tem isso? Esse era o questionamento. E você foi imprescindível para, né, dar um guia aí e apoiar todo o projeto desde o início. Então, hoje é muito mais fácil a gente falar sobre o projeto, mas isso, quando a gente começou trazendo só uma ideia, né, e depois a construção dessa ideia. E hoje foi naquela folha de papel. Pois é. E essa é outra história, né? Que é o desenho. O desenho foi feito numa folha de A4, a gente rabiscou ali, colocou um conceito, e esse conceito hoje se transformou numa plataforma. Sim. E cada dia ela agrega mais funções. A ideia é cuidar do que a gente fala do pós-vida. Né? Ela agrega porque a gente vê a necessidade, né? Para cada cliente, cada situação, a gente vai vendo as necessidades que o mercado tem, e aí a gente vem para trazer essas soluções. E o que é curioso é que quando a gente fala de luto, de processo de perda, cada um tem a sua dor, né? É muito individual. Ela é muito particular, né? Mas ela se assemelha. Então, a plataforma ela ajuda nesse conceito, porque as decisões sempre vão nortear ali sempre aquele princípio. Então, quando a gente fala de inventário,
independentemente de qualquer pessoa, você tem um processo de inventário, né? Você tem o desejo das pessoas, você tem um legado que as pessoas podem deixar dentro da plataforma. Então a ideia foi reunir todas essas questões que envolvem um processo de luto para a família, para os entes queridos, né? De fazer todo esse apoio. E o detalhe é que eu senti muita falta no processo do luto, e óbvio que hoje eu conhecendo um pouquinho mais, né, a gente percebe o acolhimento, né? Então, eu tive a minha experiência, foi uma experiência extremamente traumática, né? Além da perda, do processo em si. E hoje, olhando, entendendo um pouco mais o segmento, a gente percebe que tem muita gente boa fazendo muita coisa legal, né, de acolhimento com essas pessoas que estão passando por esse processo. É todo um trabalho também, né? Não é só do funeral, assim, mas tem todo um trabalho do pós, né? Muitos empreendimentos, cemitérios, funerárias, eles dão um apoio ao lutado, terapia em grupo, para realmente dar o suporte, né? Porque, como você falou, é muito particular o luto, mas no final é sempre uma dor e um processo difícil de passar. Mas a observação que eu faço é que está acontecendo, esse processo ele vem acontecendo de uns tempos para cá. Sim. Né? Eu não tive essa experiência. Minha experiência foi, por isso que eu falo, foi uma experiência totalmente traumática. Inclusive, eu gosto de falar que, para mim, existem dois tipos de empresa. As que enterram, né? E as que guardam, homenageiam o ente querido. E o processo de luto, quando você passa por essa experiência, ele é diferente, né? Quando você passa por um processo mais traumático, o luto ele é mais, eu diria o seguinte, ele não é que ele fica mais difícil, mas o desafio, você tem alguns desafios maiores. Eu acho que a Rafa pode contar a história dela. Sim. Porque eu tive a experiência traumática, né? A Rafa recentemente teve uma perda e ela pode falar um pouco da experiência da homenagem, que eu acho que é bom você contar. Como é que foi, Rafa, o seu íntimo? No íntimo foi bem mais tranquilo, né? Do que eu também até então eu só conhecia o enterrar. Era Deus, tanto que nós só íamos em cemitério mesmo, em último caso, quando alguém muito próximo da gente, porque caso ao contrário a gente evitava ir, porque as lembranças não é legal, né? E com a minha avó foi tudo bem diferente, né? Total diferente, desde da hora do cuidado deles, de me pedir o que precisava para que eu levasse para eles, o que ia ser preciso levar, tanta peça de roupa, um perfuminho que é o cheirinho que vocês gostariam que passasse nela, e todo o cuidado que o único pedido que eu fiz, né, a Cris acompanhou todo o processo, ela que ajudou a gente em tudo, ela já estava ficando bem inchada e eu pedi, falei, só não quero que ela fique inchada porque eu não queria que minha mãe tivesse essa última imagem dela. E eles falaram, fica tranquilo, aquele tranquilo, pelo que a gente conhecia, a gente fiquei, mas não fiquei, né, falei, vamos esperar para ver como é que vai ficar. Quando nós chegamos no dia do velório, que eu fui ver, foi a primeira vez em 2 anos que eu vi minha avó mais tranquila, estava maquiada, estava com a sobrancelha feita, estava com a aparência bem melhor, bem de tranquila mesmo. Serena, sim, coisa que a gente não via há tempos, porque ela vinha sentindo muita dor. E depois de tudo, aí teve a cerimonialista, que foi assim, acho que foi a cereja do bolo, né, que em uma conversa de no máximo 2 minutos, não chegou a ser 2 minutos, eu contei algumas coisas de como era minha avó, do que tinha acontecido, e na hora dela homenagear, parecia que ela já conhecia toda a nossa história de vida há muitos anos, né, que foi assim, foi impecável. Quem não tinha chorado ainda, eu costumo falar, nessa hora todo mundo desabou. Então foi tudo muito assim, então as pessoas não conheciam. Nossa, encheu a sala, não tenho ideia de quantas pessoas tinham, mas todas vieram a falar que nunca tinham visto, que não conheciam, que queriam, que minha avó foi cremada, que queriam ser cremada, porque não sabiam que era tudo tão... processo. Esse processo, esse cuidado, né?
Então, bastante gente queria informação até mesmo do guarda, mas nós não estávamos ainda vendendo para varejo. Então, assim, é muito diferente. E é que nem a gente fala, da mesma forma que o luto é diferente, a dor é diferente, a sensação também de cada uma pessoa é diferente, né? Como bastante pessoa se assustou, falou, nossa, mas vocês vão cremar. Outras pessoas, nossa, que legal, toda a cerimônia da cremação. Então, para cada um também ver de uma forma. Mas a maioria de 100% de pessoas que estavam ali, 99% falou que queriam ser cremada pelo todo cuidado. Tinha uma enfermeira à disposição de todo mundo, desde a hora que nós chegamos até a hora da gente poder ir embora. Coisa que em outros lugares não tem, né? E que é um lado que muita gente não conhece, não quer falar. Quando é oferecido na hora que a pessoa falece, que as empresas que vendem o serviço tentam oferecer, as pessoas não querem ouvir, porque acham que está aproveitando da fragilidade do momento, que quer ganhar em cima, que quer socar um monte de coisa, e não é isso. Só que eles não têm espaço para poder explicar o que é o serviço que eles estão... Porque não teve essa preparação. Não teve, exatamente, aí não tem esse cuidado. Eu acho que esse é o nosso desafio. Sim. É trazer esse tipo de informação, orientação, para que as pessoas saibam, porque muitas vezes as pessoas desconhecem, até por uma questão de tabu, ninguém quer falar sobre esse tipo de assunto, né? Por exemplo, a Thanato, Sim. né, que é o cuidado, né, da preparação com líquidos apropriados, para realmente tirar aquele inchaço que fica, ou tratar, né, para minimizar o máximo possível, para que aquele momento não seja um adeus, mas não seja traumático, sim, né? Sim. Então, a gente tem várias empresas hoje que acabam, né, não trabalhando da forma correta, mas tem muitas que trabalham da forma correta. A tanatopraxia, que é esse tratamento, né? E aí a população desconhece totalmente o que é isso. Estão me querendo tirar dinheiro, Não, assusta, né? O cuidado que eles estão tendo, porque é uma coisa que normalmente não está dentro do plano. Não. Mas é por causa daquela questão. A nossa partida é inevitável. Sem e dúvida. Sendo inevitável, por que ninguém fala sobre isso? É a maior certeza que a gente tem. E ninguém fala sobre isso. Porque as pessoas, elas se colocam como infinitas. Como se nunca fosse morrer, e todo mundo é finito. Como o Cid muitas vezes fala, é a nossa viagem que não vai voltar mais. Uhum. Né? A preparação da viagem que não vai voltar mais. Né? Então, ninguém quer falar sobre a morte. Realmente eu acho que a consciência da finitude, ela alcança as pessoas com mais idade. Né? Você está mais próximo do fim do que... aquela linha. Então, a minha linha fica mais fácil você ter essa consciência. Mas a morte, ela é presente a partir do momento que você acordou pela manhã e abriu o olho. Né? Ela está ali, não é se, é quando. E esse quando, você tem história de o bebê que deu um suspiro, você tem uma pessoa que saiu de casa, atravessou a rua, enfim, ela está ali, né? Só que é um assunto que é um tabu. As pessoas, talvez por medo, talvez por falar sobre esse assunto, parece que você está atraindo, e não é verdade. O que a gente está falando você tem que se planejar, é algo inevitável, né? E o mais importante, que eu acho que é esse o nosso propósito, é fazer todo um trabalho para manter e preservar o legado da pessoa que aqui passou por esse plano, por essa vida, cada um define de alguma forma, né? Mas é preservar esse legado e dar um conforto pós-vida para as pessoas que ficaram. Então, esse acho que é o nosso principal objetivo. Hoje a gente vê alguns casos isolados, mas se vê que é aqueles funeral com moda de viola, com cerveja, né? Sei que alguém vai querer original. Mas a gente já se vê isso. Tem um grande amigo meu, Celso, que ele quer que ele seja, não quer ornamentação, ele quer só rolha na urna dele.
Então, são desejos, né? Eu quero assim, eu quero assim. Então, a pessoa, assim, às vezes já, né, projeta, né? E o guarda vem justamente para isso, né? Para a pessoa se organizar, né? Então, ele de uma forma guiada, ele vai trazendo toda a organização do funeral. Vai trazendo todo o cuidado que ele está deixando para quem fica. Né? Isso é uma prova de amor. Né? Que a gente deixa tudo organizado para quem está ficando. Agora, aí a gente tem eu acho que a gente tem um desafio enorme, que é dar essa consciência às pessoas de que ela precisa você mexer em algum na cultura, ponto, né? claro, ela precisa em algum ponto fazer isso, ela precisa em algum ponto deixar as coisas organizadas, porque uma hora essa viagem vai acontecer e ela não sabe quando. Que esse é o grande mistério da vida, você não saber quando você vai embora. Né? Esse é o barato também, porque imagina se a gente já levantasse pela manhã e soubesse a data da partida, né? Então, aí que a gente se organizaria. Talvez não. Ou não. Depende, né? O sendo brasileiro vai deixar tudo para a última hora, né? Tem isso também. Então, eu acho que esse é o grande mistério da vida, é você não sabe qual é o teu momento final, qual é o teu último suspiro. E não sabendo disso, a gente tem um propósito, que é preservar o teu legado, mantenha o teu legado. Como é que a gente transfere isso? E o mundo tecnológico hoje começou a colocar alguns desafios, né? Desafio até da tua rede social. Você monta a tua rede social, depois você não está aqui, e aí como é que fica essa história? Ela é em memória. Né? Algumas, né? Pois é, mas tem outras pessoas que partem, tá lá, entendeu? Visite o perfil, né? Mas tem umas que nem tem isso. Fica. Fica né? Chegando solicitação de amizade ainda. Você sabe que eu tenho um fato curioso para contar disso, né? Eu perdi um amigo recentemente e aí eu fui contatado por uma outra pessoa, falou, eu estou mandando mensagem lá no LinkedIn dele e não responde. Aí eu falei, bom, ainda bem que se ele não respondeu, tá tudo certo. Não, as brincadeiras à parte, eu falei, olha, infelizmente ele faleceu, tá lá o LinkedIn dele. E, puxa, não tem nenhuma informação, não fiquei sabendo. Então é isso, a gente vai criando deixando esses rastros, né? E isso também pode ser armazenado, pode ser guardado, pode inclusive você definir dentro do guarda que tipo de destino que você quer para uma determinada rede social. Então, isso é legal, porque nós não estamos falando simplesmente, estamos falando de todo quando a gente está aqui, existindo aqui, cara, tem muita coisa que acontece, tem muita coisa, muita responsabilidade que a gente assume, né? E o fato de quando a gente não existir mais, como é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso para quem está ficando, né? Porque você não desliga a chave, você desliga a existência daquela pessoa, a presença daquela pessoa. É isso que está acontecendo. Sim. A pessoa não vai mais estar presente, mas toda a história, tudo que aconteceu. Então, o guarda ajuda a você planejar, deixar esse legado, deixar essa história de uma forma muito organizada, né? Tem uma questão no guarda que eu acho muito interessante. Ele te ajuda a organizar, né, a tua partida, todas os seus tudo que você vai deixar. Só que ele também ajuda a sua voz a não ser esquecida. É isso. Isso é muito bacana. Amanda, você falou um ponto. Parece quando você fala assim, ajuda a deixar tudo planejado para sua partida, parece até meio mórbido, né? Porque, porra. Mas é o que a gente está fazendo. Mas é isso. Mas realidade. Você preservar a tua história. Então, cada pessoa tem uma história. Eu em especial, eu adoro ouvir a história das pessoas. Eu entro num táxi, por exemplo, e eu começo a conversar e eu pergunto, qual é a tua história? Porque todo mundo tem uma história. Entendeu? Isso é muito legal. Entendeu? Às vezes, outro dia eu estava parado esperando a Rafa na academia. Estou lá aguardando e tal. Veio um andarilho, começou a conversar e de repente eu estava, qual é a tua história? E aí o cara estava me contando a história dele. Uma pessoa de rua. Que é interessantíssima, porque em algum momento ele chegou àquele ponto. Mas eu descobri num bate-papo com ele que ele tinha esposa, que ele trabalhava.
e que no momento da vida dele, o amor da vida dele, que era a mulher dele, morreu. E ele perdeu o chão. E aí ele ficou totalmente sem chão pela perda da esposa, entrou na bebida e a bebida foi levando a ponto de ele estar na rua naquele momento. A virar uma pessoa invisível. Pessoa invisível. Mas ele tem uma história. Então, eu falo que todo mundo tem uma história. Todo mundo tem. Né? E você tem que preservar essa história, você tem que preservar isso. E eu acho que esse é o nosso legado, de preservar essa história, de dar um acolhimento para a família, porque o processo de luto ele é muito difícil. Né? Tem pessoas que não conseguem voltar à sua atividade normal depois de uma perda. Demora. Quando volta. Se é que volta. Na verdade, eu falo que a gente passa por vários processos de luto durante a vida toda, né? Quando você deixa a infância para adolescência para a fase adulta, ou um relacionamento, término de um relacionamento, são todos lutos que a gente passa, né? Pessoas que passam por sua vida e depois já não está mais. Mesmo amizades que você tem e dali a pouco não tem mais, então são processos de lutos fragmentados que a gente passa, né? Não é só a morte. Claro. Né? A morte é um dos processos. É que a morte, ela não volta, ela é irreversível, mais, né? Essa não tem como. Por exemplo, você deixou de ser amigo, você pode tentar restabelecer o laço, às vezes o laço entre pai e filho que está abalado, mas você pode tentar reconstruir um dia, mas pedir um perdão. A morte não tem volta. Não tem. Não tem volta. Tem vários cemitérios no Brasil todo, né, que fazem as suas ações de finados, né? Às vezes é doação de órgãos, às vezes são o que você quer deixar, qual o legado que você quer deixar, mensagens que você pode pendurar por todo o cemitério, mensagem para aquela pessoa que partiu. Então tem várias ações, né, que eles fazem ações para minimizar essa dor, para a pessoa conseguir soltar um pouco, né, sobre tirar de dentro um pouco o que ela gostaria de escrever para a mãe, para o irmão, para o pai, né, ou alguém querido que partiu. Então tem cemitérios que dá essa oportunidade nessas ações de finados, né. Não só finados, né, as datas importantes do segmento é Dia das Mães, Dia dos Pais e finados. E por incrível que pareça, Dia dos Pais tem mais visitação que Dia das Mães. É mesmo? Porque as mães levam os filhos para o cemitério. Diferente, não que não haja. Não aconteça, mas assim, pelos números, o Dia dos Pais tem mais movimento que Dia das Mães. E finados, não precisa nem falar, né? Já levei vocês para participar do Dia de Finados no Alfa Campus. E é interessante você falar isso, porque a mulher é o alicerce da família mesmo, né? É ela que estrutura, ela que mantém, ela que cuida. Tem o poder de edificar. Né? Toda essa questão que a gente tem falado aqui, que é cultural. Você começa a quebrar um pouco, né, os tabus. Sim. E as pessoas, quando começam, vai assistir. Sim. Nós 4 doidos falando. Porque a gente está mas com um propósito, né? A gente tem um propósito, justamente de criar essa ruptura. Né? O que eu percebo é o seguinte: a pandemia, ela era um assunto que era falado de morte no café da manhã, no almoço e no jantar, né? Nos noticiários. Então isso mudou um pouco essa nossa relação, né? A gente começou a falar desse assunto, coisa que nós não falávamos antes. Isso ajudou nesse aspecto, né? De a gente conhecer, de a gente entender, mas continua sendo um grande tabu. Ninguém quer falar nisso. Isso é um assunto indigesto, né? Porque a gente reconhecer a nossa finitude. E reconhecer traz um pouco de fragilidade. Talvez seja por isso que a gente não quer falar sobre isso. Mas é importante. E eu vejo que o nosso objetivo, o nosso compromisso é, primeiro, trazer esclarecimento, né? Explicar cada etapa, explicar como que é esse processo, explicar como é o processo do luto, porque em algum momento a gente vai se deparar com essa situação.
né? Seja na perda de um pai, seja na perda de uma mãe, de um irmão. E hoje todo segmento, ele trabalha muito com o propósito do acolhimento. Né? Mas isso vem de uns tempos para cá, sim, né? O setor ele se revolucionou de um tempo para cá, onde viu a necessidade de estar trabalhando dessa forma. Porque da forma que tinha antigamente, as funerárias eram mal vistas. Agora, né? você trocou num ponto que por exemplo, a gente está muito acostumado, até por influência dos filmes americanos, ver um tipo de funeral bem diferente do que acontece no Brasil. É muito diferente. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, tem toda uma preparação, tem dias, né? O cerimonial ele é muito bem planejado, organizado. Então, dias. Tem local que até se aluga um sítio com quartos para a família ficar e jantar e depois aquela cerimônia mesmo de fechamento. E que eu percebo, assim, eles dão um cuidado maior para homenagear aquela pessoa, né? Sim, um pouco diferente, talvez. Agora está começando esse processo de, na despedida, ser a homenagem. Eu tive a oportunidade de ir em 2 feiras americanas, 2 anos na mesma feira, que é na NFDA, é uma feira internacional grande, e lá se mostra muito a questão da homenagem de quem partiu. Eles vendem homenagem, então vende um pingente, um retrato, um letreiro, né? Tinha até urna que tinha um visor de LCD que ficava passando filmes, né? Estou falando isso de 2014, então de lá para cá mudou mais ainda, né? Então a cultura lá é muito da homenagem de quem partiu, né? Então vem se trazendo também essa cultura para se homenagear, né? Homenagear quem tanto viveu por nós, quem tanto teve do lado nas horas piores e melhores, né? Nas alegrias e brigas, né? Mas estava ali. Então, é por isso que vem mudando, vem se mudando muito a questão de homenagem, e não de um simples funeral, de um simples velório. Né? Isso também eu acho que ajuda um pouco esse processo, né? O processo do luto. Você poder... Ele suaviza, né? Fica mais suave. Você vai homenagear aquele ente querido, né? Exatamente. Então ele acaba se tornando mais suave. Eu fui fazer uma visita em Curitiba, lá no Vaticano, a Milena Cooper, né? E lá eu conheci a área deles, toda a parte de velórios, o velório PET, o crematório de humanos, de PET, e eles também... Então eu visitei, e todas as salas eles tiveram cuidado de me homenagear que estava visitando. Então todas as salas que eu estava entrando tinha lá meu nome, né? E a gente vê como acolhe numa visita, imagina acolher uma família, né? Todo o processo, tudo que eles têm para oferecer. E na hora de eu ir embora, estava lá com a Joana, que é maravilhosa, sensacional, Marlon também. E ela falou assim, olha ali. No que eu olhei, já veio uma revoada de pombos para mim. Pensa se eu não chorei até. E eu estava fazendo uma visita, né? Uma pessoa do segmento vendo uma visita num empreendimento. Nunca ia imaginar isso. Então, se eles fazem esse tipo de acolhimento, que a gente é do setor e me emocionou demais, imagine para a família. Não, e o ser humano, ele é emocional, né? Sim, a gente vive das emoções. Nós somos emocionais. Emoções. Né? Então, eu acho que isso contribui para o nosso propósito que a gente está fazendo. Nós estamos falando de emoções, de você preservar esse legado de emoções. E é uma coisa que a gente não consegue tangibilizar. Qual é o preço que você põe? Não tem preço, né? Não.
Tem certas coisas que não tem como você precificar. Você pode até precificar, você pegou as pombas, juntou tudo, você tem um valor financeiro, mas o emocional não tem preço. Não, Qual não é o preço tem, disso? né? Eu estava ali fazendo a visita e vi tudo aquilo, meu Deus. Fiquei assim muito lisonjeada, muito. E essa questão do guarda, é que o guarda entra novamente. As nossas referências é de que a gente tem o nosso pessoas que têm um pouco mais de condição, né? Consegue deixar o patrimônio físico, financeiro dela. Só que tem as pessoas que, todas nós, na verdade, a gente também quer deixar o nosso patrimônio emocional, a nossa história, os nossos ensinamentos para os nossos filhos. E como é que a gente deixa isso? Então, sem se perder no decorrer desse tempo. Eu acho que o interessante do guarda é que ele criou um roteiro para fazer isso. Você construir todo esse histórico, montar isso, se você não tiver um guia, fica mais difícil. E o guarda, ele permite que você, através desse guia, faça toda essa construção. Então, você vai montar o teu legado de uma forma guiada. Fica muito mais fácil, porque você sabe para qual finalidade é aquilo que você está construindo, aquele propósito. Para que você está deixando. Então, o guarda, ele vem com essa solução de simplificar esse processo, de te ajudar a construir esse legado. E aí você tocou um ponto importante. A gente faz todo o cuidado com a questão patrimônio, com a questão financeira, mas tem um item que não tem valor, que é o emocional. Não tem como você precificar o emocional. Qual é o preço do emocional? Não tem. Né? Você consegue precificar uma casa, um carro, você consegue deixar. Agora, muitas vezes, qual é o valor de você ter a última, um conselho da tua mãe para um momento especial da tua vida, para o teu casamento? De repente ela não teve oportunidade de te acompanhar num casamento, mas ela te deixar um conselho para o casamento, deixar uma mensagem para o casamento, para o neto. Qual é o preço? Não tem. Você não tem valor para isso. Né? E isso o guarda te ajuda a construir, a preservar esses legados. Que não tem como preço. Olha o patrimônio que você tem. Então a gente cuida. Patrimônio emocional. Claro. A gente cuida da questão prática que eu falo, que é o imóvel, é o carro, é o sítio, sei lá, tudo, né? Tudo que aquela pessoa construiu ao longo da vida, da forma de como ela vai distribuir isso, como ela quer, como ela deseja passar esse patrimônio para a geração futura, mas tem um outro legado ali que ela pode colocar, ela pode preservar esse legado, que muitas vezes não tem valor. E fazendo um contraponto com a questão do patrimônio, quantas famílias, quando não tem isso mapeado, não tem isso definido, após a partida daquela pessoa, daquela pessoa, não começa a entrar em atrito, em conflito. Então, você poder deixar isso um pouco delineado, isso definido, você evita um conflito, às vezes, da perpetuação daquela família, porque aquela família ela deixa de perpetuar em decorrência de um conflito por conta de patrimônio. Entendeu? Então, se você deixar isso claro, isso escrito, agora no segmento a gente ouve muita história, que é muito legal, né? A gente vai colecionando histórias de pessoas que tem a ver com o guarda digital. Mas a última que eu ouvi olha, nós perdemos a nossa mãe, e aí somos em 3, e agora ela não deixou nada escrito, e agora a gente está na discussão, porque cada um acha uma coisa, e eles não se falam, então a são falta 3. Que faz aí a mãe. Aí eu perguntei, eu falei, pois mas se ela tivesse deixado escrito, a relação de vocês com o irmão estaria melhorada? Estaria. Então, eu questionei, eu falei, será que seria essa a vontade dela, da família, tá discutindo, os filhos não estão se falando? Certamente que não. Né? Então, poder deixar isso de alguma forma organizado, você garante até o teu legado sendo perpetuado adiante. Porque tem muitas famílias que vão... Acaba se dissolvendo. Por decorrência disso. Então, parece que a gente parece simples, mas não é. E o guarda tenta trazer essa simplicidade, tenta resolver essas coisas nesse processo. Por isso que eu falo, o guarda é um ato de amor. É você deixar isso organizado, pensando na tua família, como vai ser adiante, quando você não estiver mais aqui.
Eu tô há 13 anos, não, já vai para 13 anos que eu tô no setor. Desses 13, 9 trabalhei no Sincep Assembra, né, onde me deu aí oportunidade, sou muito grata até hoje, porque é ele que me deu a oportunidade de conhecer todo esse mundo, né, todos os empresários do setor, ele está muito à frente dos eventos e relacionamento, e depois vim trabalhando com a parte de representação, né, também tudo ligado ao setor do luto. E trabalhei 2 anos para uma empresa exclusiva, que é uma empresa que constrói cemitérios verticais e faz columbários subterrâneos, urnas de cinza, de porcelana, de produto sustentável, tira plástico do meio ambiente, ostra, e faz ecogranito. Agora, o interessante é que isso te permitiu também conhecer com profundidade todos os pontos do segmento do luto. Desde a parte operacional, né? Eu sou uma pessoa muito curiosa. Quando eu entrei no segmento, eu falei, meu Deus, é um sindicato de cemitério e crematório, e agora? É na Faria Lima, então eu vou. Mas eu sempre fui muito curiosa, né, de querer saber como funciona. Então tinha campanha de finados, eu ia por minha conta, visitava os cemitérios para ver como é que funcionava cada ação que eles faziam. O sindicato, ele proporcionava umas campanhas, né, ele dava todo o material de campanha, então a grande maioria aderia, porque era uma campanha sempre completa, com campanha de mídias sociais, tudo envolvendo, e a dinâmica no campo. E então eu sempre fui muito curiosa, então eu queria saber como que funcionava, como que eram os bastidores, como que eles faziam para se preparar, né? E isso na parte do sindicato, depois trabalhando como empresa, na parte dos cemitérios, e aí também saber o processo, como era, o processo tecnológico atrás de um simples sepultamento, o que acontece, né? Como que funciona os filtros, como que funciona tudo o que envolvia, e depois cremação também, como é que funciona, como é que faz, como é que determina qual tipo de corpo entra primeiro, né? O que dá diferença também na parte de cremação, a destinação das cinzas, né? Muitas vezes a família pega a urna e agora? O que eu faço? O que eu vou fazer com? Deixo em casa, não deixo em casa? Então a gente tem nos cemitérios hoje os columbários. Normalmente são salas com umas vitrines e a família loca ou compra o espaço, e lá ela faz a sua homenagem com foto, deixa a urna lá, ou o sepultamento de cinzas. Essa é a questão, né? O mercado, ele é quente, mas parece que está esquecido. Tem lá um monte de gente trabalhando, mas parece que a informação não chega até a gente de fato. E quando chega naquela pressa que a gente conversou, né? Que é o momento onde eu tô fragilizada, aí é que tá chegando um monte de informação. Nesse momento eu não vou querer. As decisões na hora do funeral são muitas decisões para ser tomado, e tudo tem que ser muito rápido, né? Você não tem um tempo de preparação. E não se fala sobre isso, não se fala sobre tipos de homenagem, tipo de sepultamento, tipo de cremação, de urnas. Eu vou fazer um contraponto interessante, né? Quando você vai fazer um casamento, você planeja meses para fazer um casamento, que é um evento, e de repente você está num evento que é a despedida daquele ente querido, e que você tem horas para poder tomar decisões. E não deixa de ser um evento. Sim, né? Sim. E as pessoas descontam. Quando você fala de casamento, todo mundo sabe vestido, qual é o vestido. Todos os procedimentos. Qual é tudo. Né? Isso qualquer pessoa sabe. Do funeral, aí não.
né? E você tem que tomar essa decisão, que é o fato de você ter que tomar essa decisão em pouco tempo, que são horas que você tem que tomar essa decisão, era um momento que você deveria estar mais preparado, porque você vai ter que tomar essa decisão em muito pouco tempo. Então, você deveria estar preparado para esse momento dessa decisão. Mas sabe o que eu acho também? Entra a questão da democratização. Um dos motivos que eu acho que é uma das grandes objeções do porquê a pessoa não se prepara é porque acha que é muito burocrático. Envolve muito dinheiro, envolve toda essa questão que as pessoas querem postergar. Eu não quero resolver isso agora. Então, o fato das pessoas não se prepararem, um dos motivos, na verdade, é achar que demora muito, que é muito chato, que envolve muito dinheiro. E eu acho que isso dificulta até mesmo a pessoa ir à frente e tomar uma atitude sobre isso. Então, é para isso que o guarda, ele democratiza, né? Ele vem para... É um negócio que você mesmo falou, alguns de nós falou aqui, que o guarda respeita o seu momento. E eu acho dúvida. isso muito, muito importante. É a questão de você fazer aquilo na sua privacidade. O que talvez o maior propósito, quando você falou, por exemplo, casamento, você vai gastar um dinheiro para fazer o casamento, você vai se planejar, vai pagar parcelado, enfim, vai juntar dinheiro, cada um tem um processo aí para poder fazer. Esse é um evento, né, nós estamos falando do funeral, da despedida de alguém importante, e que você tem pouco tempo, e aí existem inúmeras soluções que você minimiza esse custo, essa despesa, que é uma despesa que você não espera. Porque o casamento você tem data marcada. Você fala, eu vou casar em maio, no dia 19 de maio, às 19 horas, né? Você deixa tudo planejado com horário, tudo. Eu tenho até previsão de tempo, né? 2000 e... Então, você consegue fazer todo esse planejamento. Esse momento não tem planejamento. Esse momento pega todo mundo de surpresa, né? Até quem está ali convalescendo, ali está no processo de saúde delicado, né? Você está ali, você está ainda acreditando no milagre, esperando que a pessoa melhore, né? Mesmo sabendo que está numa situação terminal. E as pessoas não estão preparadas. Então, o fato de você não estar preparado para este momento, seja financeiramente, você tem que estar planejado de outras formas. E existem várias soluções. O que a gente se propõe no Guarda é, inclusive, trazer essas soluções para as pessoas, para que, neste momento, a família, de fato, a única preocupação que ela vai ter é de homenagear aquela pessoa. E ter uma despedida decente. Exato. É isso que a gente busca, entendeu? Sim. Para esse processo, para este momento. Então, a gente entrega a solução para várias situações durante este processo e que não vai pegar ninguém de surpresa financeiramente, que é um outro ponto. Porque não é só o luto, é depois você ter que lidar com dívida, né? Então, como você resolve isso? É esse o nosso propósito. É por isso que a gente fala que nós somos uma plataforma pós-vida, para ajudar nesse processo do pós-vida. Igual meu pai. Meu pai, ele trabalhou na segunda e sexta eu estava velando ele. E aí? E agora? Tô com o caminhão lá, tem que vender o caminhão, tem que fazer inventário, e o prazo para se fazer inventário é pequeno, tem que recolher os impostos, teve que pagar o funeral, teve que pagar todo o serviço funerário, cemitério, assim. E você sabe o que eu ouço também agora, né? Que a gente no Guarda começa a colecionar histórias de pessoas e dúvidas. Mas uma que é bem interessante eu tenho plano de assistência, então não estou deixando nada para nenhuma dívida para minha família. Se acontecer alguma coisa comigo, eles vão lá e resolvem tudo. Opa, não é bem assim. Entendeu? Você acha que não está deixando dívida. Você acha que não está deixando nada. Está deixando sim. Porque se você tem um patrimônio, dependendo do valor, você vai ter que fazer inventário, você tem que recolher o imposto sobre o inventário. E assim, né? O imposto é na hora. É instantâneo. E você tem 30 dias para dar entrada e recolher os impostos. Em 30 dias é difícil levantar um montante. Você não tem liquidez. Então, não é tão simples. Muitas vezes a pessoa acha que comprou um plano de assistência funeral, mas aonde vai sepultar? Você tem um custo. Tem as taxas de cemitério, taxa de velório. Então, existe solução para isso? Existe. Existe solução que você paga um pouquinho todo mês
e está coberto? Existe. Então, é isso que a gente traz, é isso que a gente mostra. A gente faz esse complemento com os planos de assistência familiar. O plano ele entra com toda a questão da assistência do funeral e o guarda ele dá esse respaldo dessas contas que o usuário pode ir pagando um pouquinho por mês e a família não fica despreparada. Ela não fica, e agora que eu faço? Ele era o provedor, ele que tinha acesso, né? Então, o guarda, ele te dá essa segurança, né? E é isso. Eu queria entender um pouquinho como que a pessoa chega até o guarda. Digamos que eu entendi todo esse processo, entendi a importância, agora eu quero contratar. Você quer contratar o guarda. Isso. A gente vem fazendo as mídias sociais do guarda e direcionando para o nosso site, onde a pessoa faz a contratação. Então, lá dentro do site tem todas as explicações, né, de 3 modalidades de planos que nós temos, e aí a pessoa, de acordo com o plano que melhor convém, ela pode fazer a contratação direta no site. E isso é muito simples, tá? 2 cliques, ela contrata o produto, faz a assinatura do plano, o acesso é super simples, então ela entra no nosso site, guardadigital.com.br, escolhe lá o plano, perfil mais adequado para a necessidade, faz o processo de assinatura, super rápido, ela pode entrar no guarda, inclusive ela pode experimentar o guarda, são 14 dias que ela pode experimentar o guarda, ela pode entrar, preencher, fazer todo o processo dentro do guarda, e aí o valor mensalmente é debitado ou via boleto ou cartão de crédito, então é para ser um processo muito simples. E ele vai cuidar de todos esses processos que a gente vem comentando dentro da plataforma. Tem a área de atendimento, que esclarece qualquer tipo de dúvida, então ela pode entrar via online. Nosso atendimento é das 9 da manhã às 21 da noite, segunda a sexta-feira. Então você tem um atendimento aí, e como a Rafa comentou, a gente não usa script porque cada indivíduo para nós é importante, cada um tem uma história, cada um tem um problema. Então o nosso atendimento é treinado, são especialistas no assunto, para eles poderem dar todo o acompanhamento, todo o suporte durante a contratação e o uso do produto, o uso da ferramenta. É para ser realmente diferenciado e para que o nosso usuário tenha uma experiência durante esse processo, seja facilitado o uso dele. E a ferramenta ela é simples para poder usar, ela é guiada, né, para poder usar todo esse processo. É muito fácil, gente. É só acessar www.guardadigital.com.br. É bacana. O bacana de toda essa história, né, do podcast, da nossa conversa, é que antes havia um abismo aqui entre eu e o guarda, o aplicativo do guarda. E quando tem esse abismo, para mim entra qualquer coisa, entra dúvida, entra preconceito, sim, entra o ai credo, que você fala. O ai credo. Quando se fala em morte, em funerária, esses nomes mais chaves, né? Entra tudo, entra preconceito, entra medo, entra insegurança. Só que quando tem uma empresa que está disposta a realmente cuidar do meu pós e me ajudar a ter essa confiança de que quando eu for, a minha família vai estar bem, então para mim já é um baita de um alívio, já é uma confiança, uma segurança que eu tenho de partir. Não que eu queira partir agora, tá? Não, agora nem nós queremos, né? Eu falo que o guarda, nosso objetivo é que as pessoas possam ficar muito tempo utilizando a nossa ferramenta, né? Mas é para estar preparado. E o que você está falando é importante. Tirar esse abismo é o nosso compromisso. Levar informação de qualidade. Muitas vezes, agora, de alguma forma, as pessoas me conectam ao segmento do luto. E começa a fazer perguntas. Então a gente sai, dependendo do grupo de amigos, começa a ter uma enxurrada de... É igual médico quando já vai... Já estou ficando orgulhosa de você, Cid. É igual médico quando vai, que as pessoas querem fazer consulta numa festa, a gente recebe consultas quando a gente está em algum evento social. Aí quando eles não sabem, eles... Cris... Pois é, e a Cris é a nossa consultora para esse tipo de assunto. Mas é extremamente importante porque as pessoas desconhecem. E quando a gente fala com uma certa naturalidade, sem preconceito,
Porque não tem que ter preconceito para esse tipo de assunto. Mesmo, né? Não tem que ter tabu. É porque quando você fala com naturalidade, você traz segurança. Você normaliza também. Você traz a segurança daquela informação. Mas esse é o ponto chave, é o ponto mais importante, porque essa informação ela tem que ser tratada de forma natural. Sim. Né? Não dá para você tratar uma informação sabendo que é o tipo de coisa que todo mundo sabe, todo mundo é unânime. Ninguém vai ficar para semente. Né? Então, quando você fala isso de uma forma muito natural, isso ajuda também a tirar esse tabu, esse preconceito. E a gente tem tratado isso de forma natural. Olha, não é se, não é quando, se eu partir. É quando eu partir. Isso é uma certeza. O se não existe, na verdade. Claro. Então, sabendo disso, o que a gente está se propondo? Vamos organizar, vamos deixar pronto. Eu dou um exemplo da viagem. Quando a gente vai fazer uma viagem, a gente se programa para a viagem, se programa um roteiro, se programa para a planta, se alguém vai regar aquela planta, porque a hora que a gente voltar a gente não quer a planta. Qual hotelzinho que o bichinho vai ficar. Se você tem pet, quem vai cuidar do pet, onde vai ficar o pet, se dá para levar o pet ou não. Então, você faz todo um planejamento para uma viagem que você vai fazer. E muitas vezes a gente nem sabe se vai dar certo essa viagem, porque pode acontecer algum imprevisto. Agora, tem uma viagem que a gente vai fazer na nossa vida e ela é única, vai acontecer e a gente não se prepara. Poucas pessoas se preparam. E geralmente são as pessoas que têm maior consciência da finitude. Então, às vezes a pessoa está passando por um processo de saúde e ela percebe, enfim, acha, né, entende a questão da finitude, e ela fala, opa, peraí, deixa eu me organizar. Mas ela se prepara pro funeral, não para deixar instruções do que a família tem que, como que vai fazer, como que vai seguir, da partida dela em diante. É porque não tem manual. Então, não tem manual, mas também não tem espaço para uma conversa. Também. Mas é o que eu falo, esse é o tipo de situação que não tem. Por isso que talvez a plataforma ajude muito as pessoas nesse sentido. Porque ela cria um manual para esse momento. Né? Quando você compra um liquidificador, parece uma coisa meio simples, o liquidificador, né? Você compra um liquidificador, mas você abre, tira aí da caixa, tem um manual explicando. Você liga na tomada, prende, desrosqueia, como é que você lava, que é um processo muito simples. E, de repente, você está no momento e bater alguma coisa no liquidificador é um processo bem simples. Qualquer um, acho que consegue fazer alguma coisa no liquidificador. Mas, se de repente, você se depara numa situação da sua vida, num evento da sua vida que vai ser extremamente desafiador, do qual você vai ter que tomar decisões rápidas, decisões certas, né? Emocionais, porque você está num ponto emocional. E você não tem manual, você não tem guia para fazer isso. Esses dias a Viviane Brasil, da Metropax, grande amiga minha lá de Belo Horizonte, terra do pão de queijo, ela fez essa provocação no Instagram dela. Ela falou, gente, vocês nunca pararam para pensar sobre quando você partir, sobre o seu funeral, vocês nunca conversaram? Eu acho que é importante essa conversa. E aí logo eu já coloquei no comentário, para isso que o guarda digital existe. Porque se você não quiser conversar, você pode deixar no privado dentro do guarda digital. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que muitas pessoas não vão conseguir conversar. E se ele provocar um assunto, a família mesmo vai se retrair. Não quero falar disso. Vamos falar de coisa alegre, vai falar logo de morte. Né? Então a própria família já puxa o negativo Cris, da conversa. Eu vivenciei isso. Então, isso talvez me motivou a construir, a participar, enfim, a projetar, a idealizar o guarda, que era exatamente isso. Sim. Era toda vez que o assunto rondava nesse tema, era a minha resposta era: não, mãe, a senhora vai viver 120 anos. E eu mudava de assunto. Então, isso é terrível, porque em algum momento você vai ter que tomar uma decisão e que você não ouviu aquela pessoa, o desejo daquela pessoa. Fica totalmente despreparado para aquele momento. Isso é ruim demais. Porque aí você fala, devia ter ouvido ela. Pois é. Devia ter escutado ela.
devia entender Não, qual que era. E você tomar as decisões e falar, será que eu estou Será que tomando era a decisão? isso? Será que era Será isso? que era isso que ela queria? Será que era isso que ela gostava? Né? É um peso grande, Claro. né? É uma responsabilidade muito grande você tentar fazer o melhor que ela, né? Pela homenagem daquela pessoa. E outra, é o tipo de coisa que você falou, não dá pra errar, você não tem uma segunda vez. Não. É sua última oportunidade para entendeu? honrar aquela pessoa. Pois é, então você não dá pra você, se você escolher uma homenagem de um jeito e a pessoa queria outra, você não tem como reverter isso, né? Que é isso que a gente está falando. Tem muitas coisas que você consegue reverter na vida, né? Essa não. Mas essa infelizmente não. Né? Então, poder, e esse é um peso muito grande. Inclusive um ponto que eu falo que não é nem, aqui nós estamos falando de despedida, da pessoa não voltar mais, mas tem um outro ponto que o guarda trata, que é com relação, que as pessoas chamam de testamento vital. Isso é importante. Porque o testamento vital, ou diretiva antecipada de vontade, é um instrumento que existe, onde a pessoa declara ali as vontades dela, em caso que ela não possa verbalizar. Entendeu? Então, quando você não faz, alguém vai fazer por você. E você transferir essa decisão para alguém, é um fardo muito grande. Porque como é que você transfere, por exemplo, determinado uma tipo de questão tratamento de ressuscitar ou não ressuscitar? É uma decisão, cara, é a tua vida. Agora, qual é a tua escolha? Eu não quero ser ressuscitado porque os meus valores, os meus princípios garantem que eu não quero. Como tem religiões que não permitem transfusão de sangue. Sim. Então eles não, e o hospital tem que acatar. Pronto. E se tiver essa declaração se tiver esse testamento vital, já tira todas essas... sim ou não, se não, mas se não fizer vai morrer. Está lá registrado. Mas é a vontade da pessoa. Então você não transferiu essa decisão, a decisão da vida de alguém, para alguém tomar. Você está tomando a sua decisão porque você colocou isso dentro, estabeleceu isso. Muitas vezes as pessoas não sabem, as pessoas não registram, e não é nem por desconhecer que existe esse instrumento, né? Então, por isso que eu falo, são muitos detalhes. E dentro desse instrumento pode colocar lá sobre doação de órgãos, pode colocar essa questão da ressuscitação ou não, cremação, a vontade de ser cremado, porque também tem esse impasse familiar, né? Não quero que minha mãe seja cremada. Não, ela queria ser cremada. Não, mas eu acho que não. Às vezes tem um impasse, né? E tendo registrado isso, já fica... Não, ela queria ser, a vontade dela era essa. Então, é muito detalhes que, por isso que eu falo, é uma questão que você tem que tomar muitas decisões em pouco tempo, porque... E você está decidindo por uma outra pessoa. Né? E um detalhe é que muitas vezes essa decisão não tem reversão, você não pode mudar, você não pode... não era bem isso, eu quero trocar. A decisão foi tomada. Então, é importante você ter um espaço para que você coloque isso, você registre isso, você deixe guardado essa informação, né? O conceito do guarda, ele garante que essa informação chegue nas pessoas certas, né? Através de um fluxo que a gente chama de executores, que vão garantir que essas informações sejam cumpridas. Então, é diferente de você pegar um documento, escrever e botar debaixo da cama. Se ninguém souber que está debaixo da cama, não vai resolver. E hoje a gente tem tecnologia para isso. Tem tecnologia, e a tecnologia tem que trabalhar a nosso favor. Esse é o objetivo. É usar uma plataforma, uma tecnologia para resolver um problema que todos nós temos. A gente pode não reconhecer o problema. É diferente. Né? Eu posso não reconhecer que eu tenho uma finitude, que um dia eu não vou estar mais aqui. Ok. Mas que tu tem esse problema, você tem. O problema é para todo mundo. Né? E o que o guarda ajuda é justamente resolver isso. Um requisito para ter o guarda, eu sempre brinco, mas é a pura verdade, para ter o guarda, basta estar vivo. Esse é o requisito.
né? Cumpriu esse requisito, pode fazer um plano de assinatura no guarda, está tudo certo, vai estar tudo organizado, mas esse é o nosso objetivo. É democratizar essas decisões, deixar isso mais simples, para o momento em que essas decisões precisarem serem exercidas, elas possam ser com uma tranquilidade, com uma velocidade, e para que a família realmente se preocupe com a despedida, com a homenagem daquele ente querido. É esse o principal. Você não vai ter que se preocupar, o que eu tenho que fazer, que tipo de documentação. A gente quer facilitar todo esse processo para que esse processo ocupe o menor tempo possível daquela família. Acho que esse é o principal. A família poder seguir adiante com esse cuidado, com esse acolhimento, que é importante. A gente faz todo o processo de acolhimento. O time de atendimento tem toda uma estrutura para trabalhar acolhimento com as pessoas que entram em contato com o guarda. Por isso a gente não usa script. Porque é muito individual. Né? Então, não tem script. A gente faz todo o processo de atendimento, porque cada cliente tem a sua necessidade, está no seu momento, né? O nosso atendimento não tem tempo de execução. Se a pessoa chegar lá e precisar de atendimento de 2 horas, o atendente vai estar lá por 2 horas fazendo atendimento, por 3 horas, pelo tempo que for necessário. O nosso compromisso são as pessoas, né? Dar o acolhimento, dar o suporte que aquela pessoa precisa naquele momento que ela precisa. Então, nosso atendimento é totalmente diferente dos atendimentos por aí, e a gente tem um cuidado no nosso atendimento para justamente ter que o usuário tenha essa experiência, e uma experiência positiva no momento difícil. Que agora é a gente colocar no mundo esse episódio. E Sim. Você que está de casa assistindo a gente, por favor, manda suas dúvidas. Você vai ver muito conteúdo sobre isso. Você vai ver muito conteúdo pra cá. Você vai ver muito conteúdo sobre esse assunto nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube. Então pergunte. A gente tá todo mundo aqui, esse time grande aqui, esse time super acolhedor, justamente para te acolher. A gente quer tornar isso democratizar esse assunto para você, tornar esse assunto leve. Eu sei que às vezes é um momento difícil, só que a gente quer que vocês tragam essas dúvidas, essas dificuldades, esses questionamentos que eu sei que vocês não vão encontrar em nenhum outro lugar, só aqui no Guarda Digital. Então siga o Instagram, começa pelo Instagram e já deixa lá o seu comentário no podcast, no corte que a gente colocar lá. É isso aí. Isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, Cid, Rafa, Obrigada. Amanda. Obrigado, Cris. E nos vemos no próximo podcast. No próximo estaremos aqui. A gente vai trazer a Estael Vieira no próximo podcast, que é uma pessoa que trabalha na parte de treinamento de acolhimento com propósito. Então vai ser bem interessante o assunto com ela, e até o próximo, gente. É isso aí.